Eu acredito que você já está cansado aí, já. Mas assim mesmo. Principalmente a Suiane. Gente, vamos agora falar um pouquinho sobre a ondulatória, né? Para falarmos de ondulatória, nós precisamos definir o que é onda, né? Para você sair aí tirando onda. A onda na física, gente, é uma perturbação em um meio. Tá? É uma perturbação em um meio. Sim, né? Oi. Tem que aprender aquelas 4 formas, né? Daquele tamanho, né? De onda. Ah, gente. Mas são pouquinhas, Suiane. São, bem pouquinhas. Já sei. É a mesma coisa de velocidade média. Mesma coisa, sai mudar. Mas velocidade é muito mais fórmula do que de onda. Porque quando você aprende onda, você sai tirando onda. O que é importante saber sobre onda, gente, ó, e sempre eles cobram isso. A onda, ela não transporta matéria. Ela transporta o quê? Energia. O que você tem que ter em mente? Uma perturbação é chamada pulso de onda. Várias perturbações contínuas que é chamada de onda. Ok? Então, essa é a definição básica, trivial, sobre ondas. Por exemplo, vamos lá ver quais as regras principais que a Suiane tanto tem medo. Imagine que aqui, ó, são várias ondas, né? Várias perturbações que eu classifico a onda. Se eu pegar só um desse aqui, eu chamaria só de pulso de onda. Quando eu tenho várias seguidas, é que eu chamo de trem de ondas. Aqui, gente, eu tenho que fazer isso, usar a imaginação e passar uma linha imaginária no meio desse movimento. Para que eu passo essa linha imaginária? Para definir os conceitos, ó. Dessa linha imaginária... Oi. Esse conteúdo aí é o que tem aquele negócio lá de crista, de vale, essas coisas, né? Isso. Tá aqui, ó. Dessa linha imaginária até essa ponta aqui de cima, eu chamo isso aqui de amplitude. Esse ponto mais alto aqui é o que eu chamo de pico. Pico ou crista. Pico ou crista. Dessa linha imaginária até esse ponto mais baixo aqui é também a chamada amplitude. E esse ponto mais baixo aqui da onda é o que eu chamo de vale. Vale ou depressão. Depressão. Se eu pegar a distância aqui, ó, entre duas cristas consecutivas, essa distância é o que eu chamo de comprimento de onda, que é o lambda. A letra grega, tá? O lambda é o comprimento de onda. Como esse pulso de onda ele está se movimentando, a velocidade de propagação dele vai ser a multiplicação do comprimento de onda vezes a frequência. Suiane, essa aqui é a chamada equação fundamental da ondulatória. A velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Aí, eu tenho uma dúvida, quando é na hora de usar aquela relação que aqui usa na relação entre período e frequência, que é aquele bicho daquele tamanho, que tem um... Não. É assim, Suiane, a frequência, ela é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Vamos lá, vamos entender. O período é o tempo em que acontece o movimento. Tempo, período é medido em segundos. E a frequência é o número de repetições por segundo. Entendeu a diferença? Entendi. Pronto. Aí, ó, se eu quiser saber a unidade de medida da frequência, o que eu tenho que fazer? Ó? O 1, que é uma constante, não tem grandeza, e o tempo aqui embaixo é o segundo, né? Que é o período, ó. O período aqui é medido em segundos, então é 1 sobre o segundo. 1 sobre o segundo é o que a gente chama de hertz, Hz. A unidade de frequência é o hertz.
Aí eu digo que é o hertz, é 1 sobre o segundo. Ou segundo a menos 1. Ou segundo a menos 1. Então, esse aqui é o chamado hertz. Beleza. Fenômenos ondulatórios. Não posso esquecer disso, que é um dos conteúdos mais cobrados lá na nossa lista lá, do top 8. Reflexão de ondas. Ocorre reflexão sempre que a onda atingir determinada superfície e voltar a se propagar no mesmo meio de origem. Tá certo? Essa onda refletida manterá a mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, que é aquele lambda. V, lambda vezes F. Gente, quando a gente nasce, nós temos uma impressão digital, né? Se a gente morrer, aquela impressão digital ainda está lá. É a mesma, não muda, desde quando você é criança. Tá certo? Por isso que usa os testes de DNA, né? Até para identificar possíveis cadáveres. Do mesmo jeito é a onda. O que não muda na onda, gente? Ó, a frequência. Uma vez criada uma onda, com uma certa frequência, aquela frequência não muda. Pode mudar de meio, pode, por exemplo, se propagar no espaço, não vai mudar a frequência. Velocidade e comprimento de onda podem mudar, só que a frequência não muda. A refração. A refração, ela ocorre quando a onda muda de meio de propagação. Então, se ela vai mudar de meio de propagação, gente, ela pode mudar a velocidade. Por exemplo, um laser é apontado para uma vasilha de água. Então, temos o primeiro meio, que é o ar, depois a água. Quando o laser mudar do ar para a água, a velocidade da onda eletromagnética ela diminui. Porque é um meio mais denso. Então, é o que a gente diz que passou por uma refração. A difração é a capacidade da onda contornar obstáculos. Por exemplo, se eu estiver aqui falando de um lado da parede, quem está lá do outro lado pode escutar, porque a onda vai se desviando, né, para contornar os obstáculos. A dispersão, por exemplo, da luz, né? É um fenômeno também das ondas, né? A dispersão da luz é quando a luz branca ela incide em um determinado local, né? Por exemplo, um prisma, e eles se separam em um leque de cores, formando aquelas cores do arco-íris. É a dispersão que faz o fenômeno acontecer, o fenômeno do arco-íris. A polarização é o fenômeno na qual nós temos uma onda transversal que vem vibrando em duas direções diferentes, e eu posso selecionar uma única direção para ela percorrer. Por exemplo, ó, onda eletromagnética, ó, vem variando no campo elétrico e no campo magnético, né? Isso aqui no caso tridimensional. Aqui, ó, altura, e aqui de lado, ó. Ela vem vibrando em duas direções diferentes. Se eu quiser colocar um aparelho aqui, esse aparelho a gente chama de polarizador, e quiser pegar apenas essas aqui que vem na parte de cima, eu posso fazer isso, ó. Pega apenas essas que vêm na parte de cima. Essas que vêm na parte de baixo, elas se cancelam quando chega aqui no polarizador. O polarizador, por exemplo, você tem ele no seu rádio. Ah, eu quero ouvir apenas aquela determinada rádio. Rádio Cariús FM. Então, você vai lá, mexe lá naquele botãozinho lá, e você está mexendo ali no chamado polarizador. Então, ele vai captar apenas as ondas que são emitidas naquela direção. Né? Isso é uma conversa muito extensa. Mas eu quero que você entenda aí a ideia inicial de cada um. Tá? A interferência, gente, ela ocorre sempre na superposição de duas ondas no espaço. Né? Ela pode ser duas ondas ou mais. E ela pode ser também construtiva ou destrutiva. A interferência construtiva ela ocorre quando as ondas se superpõem, né, e uma reforça a outra. Por exemplo, imagina que eu tenho um pulso de onda aqui, ó, nessa direção. E aqui vem do outro lado outro pulso de onda, no sentido oposto, né?
Quando chegou aqui, elas se encontraram e formaram uma onda maior, um pulso de onda. Quando eu venho com um pulso de onda de um lado, aí encontra com um pulso de onda que vem do outro lado, no outro sentido oposto, e aqueles dois pulsos são aniquilados, é que eu chamo de interferência destrutiva. Certo? Basicamente é isso. Outros que eu chamo a atenção de vocês, que era a parte da acústica, mas eles podem relacionar muito com a parte ondulatória, é o efeito Doppler. Ele é mais usado na acústica. Então, é um fenômeno ondulatório caracterizado pela mudança do comprimento de onda ou da frequência de uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação ao observador. Por exemplo, vem um carro de som a uma certa distância, um som a toda altura. Quando ele vai passando perto da gente, ele vai se aproximando, a gente percebe aquele som mudando. Não sei se vocês já perceberam isso. Aquele som, ele muda o compasso dele. Aí depois, quando ele passa, volta ao que era antes. Então, isso é chamado de efeito Doppler. A gente consegue perceber isso, né, pelo nosso timbre. E o efeito fotoelétrico, né? Quando ocorre a emissão de elétrons, né, por determinado material, geralmente esse material é metálico, e esse elétron que está aqui no metal, né, quando ele é sujeito a uma radiação eletromagnética, ou seja, a um pulso de luz branca, né, aquele pulso de luz consegue arrancar elétrons dessa placa metálica. E esses elétrons que são arrancados, eles emitem um brilho. Então, a gente chama isso de efeito fotoelétrico. Certo? Baseado nisso, vamos lá. Questão 6. Quando a luz branca incide